bom dia. Vou dar início à minha apresentação no âmbito deste segundo Simpósio Internacional em Género e Cultura Prisional e a qual se intitula de Mulher Criminal, Prática do Sistema de Justiça Criminal e Papéis de Género, e em que nos vamos procurar focar naquela que é a perspectiva dos operadores judiciários. Começar por referir que, efetivamente, o género tem sido identificado como uma importante e consistente variável de diferenciação do comportamento humano no que respeita ao enquadramento à questão criminal e em que o homem tem sido tipicamente associado à ofensa criminal e à autoridade e a mulher, por sua vez, tende a ser percebida como sendo a principal vítima. E, efetivamente, as estatísticas criminais mais recentes vêm mostrar que esta situação não é bem assim e tem documentado um progressivo envolvimento da mulher na atividade criminal e no sistema de justiça criminal em particular. Sabemos também que os papéis de género tendem a ocupar um importante papel naquelas que são as atitudes da sociedade e da comunidade em geral sobre o crime praticado por homens e por mulheres e naturalmente esta questão acaba também por se repercutir na forma como os próprios operadores do sistema de justiça conceptualizam, analisam o crime praticado pelas mulheres, bem como a avaliação que fazem da conduta, a avaliação de risco que fazem da conduta criminal feminina com particular impacto ao nível das políticas de prevenção e intervenção criminal. Tendo por base estes dados da investigação e da literatura, aquilo que procuramos fazer no nosso presente estudo foi analisar e caracterizar as percepções que os operadores de justiça detêm sobre aquelas que constituem as principais práticas do sistema de justiça criminal, de forma mais particular nos casos que envolvem crime no feminino. Em específico, pretendíamos conhecer e caracterizar as percepções dos operadores de justiça sobre a forma como a mulher se envolve no crime, analisar como os papéis de género que são socialmente estabelecidos são usados muitas vezes para explicar a conduta criminal feminina e também ainda procurar analisar e identificar os fatores que possam estar a contribuir para as diferenças de género ao nível das decisões judiciais. Neste sentido, procuramos inquirir uma amostra de profissionais que operam no sistema de justiça. Neste caso, conseguimos 10 profissionais, sendo que um pertencia ao Ministério Público, 5 ao nível da área do direito e 4 estavam integrados em forças policiais. A maioria dos participantes pertencia ao sexo masculino, com uma média de idade de 46 anos, e todos eles tinham uma vasta experiência profissional nesta área. Para o efeito da entrevista, usamos um guião de entrevista que foi construído para o efeito e o qual apresentava 4 grandes secções. A primeira secção de recolha de dados sociodemográficos dos nossos participantes e que serão depois muito importantes para melhor compreender e analisar os resultados. Numa segunda secção procuramos perceber como os operadores do sistema de justiça analisam a evolução que o crime tem tido no geral e no que respeita à criminalidade feminina, analisar como concebem a criminalidade feminina e da eventual influência de lentes de género neste âmbito e por fim também então analisar a atuação do sistema de justiça e as questões de género. Naturalmente que a realização deste estudo respeitou todas as questões éticas e deontológicas, o estudo foi aprovado pela Comissão de Ética da Universidade de Fernando Pessoa, houve lugar à construção do respectivo guião, e o qual foi testado primeiramente para avaliando-se o grau de adequabilidade, compreensão dos diferentes itens antes da sua administração propriamente dita. Para acedermos aos participantes, recorremos essencialmente aos contactos informais e também ao método de snowballing. As entrevistas foram, primeiramente a nossa intenção era que as entrevistas fossem conduzidas de forma presencial, mas na impossibilidade de o fazer, optamos também pela sua realização via e-mail. Em termos de resultados, eu vou destacar apenas aqueles que foram os principais resultados encontrados mediante análise de conteúdo e aquilo que efetivamente constatamos foi de que a percepção geral dos participantes aponta para um aumento da criminalidade feminina e também daquilo que se chama a paridade criminal.
E a grande maioria também dos operadores judiciários apelaram às diferentes transformações que se têm vindo a verificar em termos de papéis sociais e que, por consequência, levam ao aumento de crimes por parte das mulheres. A ilustrar aqui alguns exemplos daquilo que foi o relato trazido pelos participantes a este estudo, e que, por questões de tempo, não vou ler tudo, mas alguns exemplos. Relativamente a outros crimes cujos agentes sejam mulheres, é claro que o facto de o papel das mulheres na sociedade ter alterado significativamente, necessariamente isso também se irá refletir no número de crimes praticados por elas, bem como no tipo de crimes. E, portanto, aqui, ao usar o argumento da emancipação económica das mulheres, da sua proliferação no mercado de trabalho, como sendo aqui também um aspecto que poderá ajudar a compreender o maior envolvimento das mulheres na conduta criminal. Um outro resultado que se destacou tem a ver com a forma como os participantes conceptualizaram as diferenças que existem ao nível da atividade criminal feminina e masculina e em que efetivamente a maioria considerou existir menor violência nos crimes que são praticados pelas mulheres comparativamente àquilo que se verifica no caso dos homens. Os crimes praticados pelos homens, por sistema, são mais violentos que os crimes praticados por mulheres, isto é, revestem uma maior agressividade e gravidade e, portanto, este exemplo a ilustrar esta diferenciação. Um outro resultado também particularmente evidente foi o facto de a grande maioria dos participantes apontarem para a menor reincidência no feminino, considerando que tal é melhor compreensível pelas características biológicas das mulheres, nomeadamente a questão da fragilidade feminina e, portanto, uma característica e um estereótipo que ainda está muito associado, de facto, à mulher. Um quarto resultado que destacamos tem a ver com a atuação ambivalente do sistema de justiça criminal no caso do crime no feminino, em que alguns participantes admitiram existir uma punição e uma disciplina mais severa para o homem do que para a mulher, quando da prática de determinado tipo de crimes. Um exemplo, na minha opinião, haverá mais desigualdade no tratamento de casos como as violações e agressões por parte dos homens para com as mulheres, sendo neste caso o homem mais recriminado tanto pela sociedade como o sistema de justiça. Penso que cada vez mais a justiça se importa com a mulher na sociedade, nos casos em que a mulher sofre maus tratos físicos e psicológicos por parte do companheiro, e em que esta, num ato de desespero, atenta contra a vida ou a integridade física do companheiro, a tendência é ser mais benevolente com a mulher, havendo diferente punição se praticado ao contrário. Portanto, claramente este relato deste participante 6 a ilustrar estas diferenças que existem no tratamento do sistema de justiça criminal em relação à mulher. Outros participantes consideraram existir crimes em que a mulher chega a ser mais penalizada que o homem. A mulher chega a ser duplamente punida, por um lado através da punição que deve ser atribuída pela prática de um crime e por outro lado sendo dona de casa, prestadora de cuidados aos filhos, ao retirarem a liberdade sobre as repercussões no seio familiar e na sociedade. Enfim, no fundo, o que é que estes resultados acabam por nos dizer ou por nos permitir concluir? De que o posicionamento dos participantes ou dos operadores judiciais neste estudo revela-se convergente com aquilo que tem sido a literatura nesta área, com os indicadores estatísticos que efetivamente reportam um aumento do crime no feminino e os participantes revelaram ainda uma crescente paridade criminal entre homens e mulheres, atribuindo esta paridade criminal aos avanços sociais e às novas oportunidades que efetivamente as mulheres acabam por ter. Os participantes expressaram uma menor violência e reincidência no crime no feminino e tal como cena, isto vem de alguma forma acentuar a predisposição inferior para a violência e agressividade por parte das mulheres, atribuindo-se também a um certo conservadorismo e passividade associados a estas e que acabam por ser ainda muito incutidas no processo de socialização das mulheres. A menor reincidência feminina tem sido atribuída ao posicionamento da mulher na esfera social e que lhe permite uma melhor adaptação às adversidades, tornando-as mais obedientes no cumprimento das normas e, por sua vez, menos reincidentes que os elementos masculinos. Os operadores de justiça entrevistados apresentam posicionamentos diversificados e até contraditórios quanto à atuação do sistema de justiça. Efetivamente, a literatura documenta que nem sempre o sistema de justiça criminal oferece um tratamento igualitário a todos os agentes criminais, promovendo a desigualdade.
E neste sentido, podemos assistir a situações em que efetivamente há uma maior benevolência na aplicação de penas a mulheres que praticam crimes de libertação face à opressão feminina, ou então situações em que há uma maior punição masculina, no caso em que o homem comete maus tratos físicos ou psicológicos à companheira, dado que este ainda surge muito percepcionado pela sociedade como aquele que tem o dever de proteger a família, ou ainda as situações em que efetivamente há uma maior punição da mulher, sobretudo quando se verifica ou quando a sua atividade criminal tem sobreposição com os papéis de género, dando origem àquilo que na literatura se designa por dupla transgressão feminina, em que a mulher é não só penalizada pela transgressão da lei, mas também penalizada pelo facto de não estar em conformidade com aqueles que são os papéis de género socialmente atribuídos. Em jeito de conclusão, salientar que a percepção ainda evidenciada pelos operadores de justiça quanto à ausência de uma identidade criminal feminina, através muito da manutenção, da legitimação de ideologias em torno do papel da mulher na sociedade, promove não só a benevolência ao nível da atuação do sistema de justiça criminal, mas também acaba por, de alguma forma, mesclar, branquear certos comportamentos de risco por parte das mulheres. Em efeito, tal tende a comprometer uma avaliação adequada e precisa do risco da conduta criminal feminina e, consequentemente, do tipo de intervenção que pode ser diligenciada neste sentido. Torna-se, pois, crucial promover uma maior consciencialização judicial e social para o crime feminino, muito apostando na desconstrução de estereótipos que ainda continuam a acentuar aquele que é o papel da mulher na sociedade, portanto, o papel de maior passividade, maior subjugação em relação ao sexo oposto. Muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvidas poderão ser colocadas através do meu e-mail soniaca.ufp.edu.pt.